Um recurso bastante interessante quando eu trabalho com as formas é a opção de fazer um agrupamento. O que que acontece? Quando eu tenho várias formas, como é o caso desse nosso slide, tá? Se eu quiser fazer um alinhamento, ou se eu quiser centralizar elas, né, de uma maneira uniforme, tá? O que acontece? Eu teria que selecionar todas elas, né? E depois fazer essa movimentação. E às vezes, como a gente está clicando com o mouse, acontece isso, a gente desloca sem querer e por aí afora, tá? Então, eu vou dar um ESC aqui, então Ctrl Z. Então, qual é a outra opção? A outra opção seria eu realmente marcar todas elas utilizando aqui o mouse, tá? Então, fazendo assim, eu consigo marcar praticamente quase todas, só ficou uma de fora. Então, vou marcar ela também usando o Shift. E a partir desse momento, eu venho aqui na guia formatar de ferramentas de desenho e seleciono aqui a opção de agrupar. Quando eu clico nessa opção, ele agrupa todas as formas como se fosse uma imagem só. E a partir desse momento, eu posso movimentar todas elas como se fosse um bloco. Inclusive, eu poderia dar um Ctrl C e dar um Ctrl V em qualquer outro slide, se fosse o caso. Então, fica bem mais fácil de eu trabalhar com as formas dentro de um bloco só, certo? Bom, bacana. Agora, continuando com o nosso trabalho, nós vamos consultar lá a nossa agenda, que está aqui no slide 2, tá? E vamos ver que o próximo item se refere a animações. Porém, aqui ficou faltando itens importantes. Como a gente viu, nós temos outros tipos de objetos que nós podemos inserir aqui. Então, eu vou complementar um pouquinho mais aqui. Vou colocar imagens, tabelas, gráficos, formas, não? Smart, arte, aqui, caixa de texto e Word Art, também nós temos a opção, tá? E tem três objetos bastante, aliás, dois objetos que são bastante interessantes que eu vou apresentar aqui, que são os vídeos, tá? E sons. Que nós vamos ver agora. Então, vamos voltar lá para o nosso último slide. Vamos duplicar ele, tá? E aqui eu vou colocar primeiro o vídeo. Aliás, vou colocar no mesmo slide, né? O vídeo barra sons, tá? Aqui, ó, vou selecionar as formas e vou excluir, ok? Então, a gente tem a opção, nós temos a opção de inserir um vídeo ou um determinado som na nossa apresentação. Como é que nós fazemos isso? Vamos vir aqui na guia inserir. Notem que aqui eu tenho o vídeo, tá? Se eu clicar nessa setinha, eu tenho como procurar um vídeo online e tenho como selecionar um vídeo que já esteja salvo no meu computador, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou pegar, por exemplo, esse videozinho e inserir, tá? Então, ele insere neste formato aqui, ok? Eu posso alterar o formato, tá? Posso alterar com relação à reprodução também. Então, se eu quiser executar, eu clico aqui, tá? Então, ele vai começar a rodar o meu vídeo normalmente. Como é que funciona isso quando eu estiver fazendo a minha apresentação? Então, vamos clicar aqui na apresentação de slides. Ele vai aparecer neste formato aqui, tá? E eu vou clicar, então, e ele automaticamente vai começar a reproduzir, tá? Aqui eu posso ainda formatar, né? E posso também, então, alterar a cor, né? Tá? Então, isso seria o nosso vídeo, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai começar a reproduzir aquele vídeo
que eu selecionei, ok? Com relação aos sons, como é que funciona? Deixa eu puxar aqui para o ladinho esse, eu vou diminuir um pouco. E aqui na guia inserir, então eu tenho outras opções, né? Então eu poderia vir aqui e inserir vídeo online também, ou vídeo do meu PC, como a gente colocou, tá? E eu posso ter ainda uma gravação da minha tela. Então, imagine que eu quisesse gravar alguma instrução de trabalho, vamos dizer assim, tá? Ou eu estou trabalhando no manual, num tutorial, enfim. Tá? Eu clico aqui em gravação de tela, ele automaticamente ele vai abrir uma janelinha aqui, estão vendo? Eu vou voltar aqui para o PowerPoint, vamos dizer que eu queira, na verdade, vou alterar essa seleção. Vou alterar para pegar um pedacinho aqui dessa tela, tá? Já tenho aqui as imagens. E eu começo a gravar, então, o meu videozinho. Então, notem que eu vou clicar aqui e eu vou começar a gravar, ok? Olá, pessoal. Então, aqui nós temos os objetos que nós podemos inserir que fazem parte do grupo de imagens. Então, nós temos as imagens, imagens online, instantâneo e álbum de fotografias, ok? Então, aqui, ó, notem que ele reproduziu parte da tela que eu salvei para gravar, tá? E eu vou pressionar agora o play para a gente ver como ficou a minha gravação. Então, olá pessoal, então aqui nós temos os objetos que nós podemos inserir que fazem parte do grupo de imagens. Então, nós temos as imagens, imagens online, instantâneo e álbum de fotografias, ok? E fica assim, né? Bem legal, não acho? Tá? E além disso, eu tenho ainda a outra opção, vou vir aqui na guia inserir, de inserir somente um áudio. Então, quando eu clico aqui na seta, eu tenho como selecionar um áudio que está salvo em algum local do meu computador, tá? Ou ainda posso gravar um áudio com uma determinada mensagem. Então, por exemplo, quando eu clico em gravar áudio, né, ele vai abrir essa janela, vai perguntar o nome do meu áudio, eu vou colocar aqui mensagem, agradecimento, ok? E quando eu clicar aqui neste botão, ele vai começar então a gravação, tá? Olá, pessoal, eu gostaria então de agradecer pela participação de todos nessa palestra, me colocando à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Muito obrigada. Parei a gravação, tá? E no momento que eu digitar aqui OK, ele vai inserir então este som no meu slide. Então, vou clicar em OK. Anotem que aqui, ó, eu tenho o símbolo, tá? Vou arrastar ele um pouquinho aqui para o lado, tá? Então, são três formas que eu tenho para estar trabalhando com mídia dentro do PowerPoint. Eu vou colocar aqui, vou inserir uma caixa de texto para cada um. Gravação de tela. Vou dar um Ctrl C. Marquei aqui apenas a caixa de texto. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V. Puxar mais para cá. Gravação de áudio. E aqui, Ctrl V de novo. Aqui foi reprodução
de vídeo. Na verdade, aqui eu vou colocar gravação de vídeo, tá? Então, quando eu clicar aqui em apresentação de slides, ele vai trazer isso aqui e basta eu passar o mouse, ó, para eu poder reproduzir esta mídia específica, tá? Então, ó, só passar aqui, né, e ele faz isso automaticamente, certo? Então, essa é a ideia de inserir os arquivos de mídia. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, então, o próximo item são as animações, tá? Então, o que que seria uma animação? Na verdade, é como se eu estivesse inserindo vida a um determinado objeto, tá? O único cuidado quando a gente trabalha com animações é de não sobrecarregar demais o nosso arquivo, porque muitas animações, muitos efeitos especiais acabam deixando a apresentação muito pesada, muito cansativo para quem está assistindo, certo? Bom, eu vou pegar aqui então, ó, esse slide anterior, onde nós vamos inserir algumas animações para ver como é que fica. É importante a gente entender que existem 3 tipos de animações, tá? Sempre que eu for trabalhar com animações, eu vou me posicionar nesta guia aqui, animações, tá? Aqui no grupo animação, então eu posso verificar quais são os tipos de animações que existem. Então, eu vou clicar em uma qualquer aqui, tá? Automaticamente ele já habilitou e eu vou ter animações do tipo entrada, do tipo ênfase e do tipo saída, tá? Quando é que eu vou utilizar uma ou outra? A animação de entrada eu vou utilizar quando eu quero que um determinado objeto apareça no slide depois que ele já está sendo visualizado pelo meu público, tá? A animação de saída vai ser aquela que eu vou aplicar no meu slide, no meu objeto, desculpa, quando eu quiser que ele saia da visualização do meu slide. E a animação de ênfase é quando eu quero dar uma ênfase especial em algum objeto dentro do meu slide, ok?